Jericó, a cidade das palmeiras. A história de Jericó. Hoje iremos falar alguns pontos sobre essa cidade. A etimologia, Jericó nos tempos bíblicos, Antiguidade Clássica, período do Califado Árabe, período otomano, Jericó nos tempos atuais, a arqueologia, tempos pré-históricos, Idade da Pedra e geografia. Jericó é uma cidade palestina situada na Cisjordânia, às margens do rio Jordão, encrustada na parte inferior da costa que conduz à Serra de Judá, a uns 8 quilômetros da costa setentrional, na parte seca do Mar Morto, a cerca de 270 metros abaixo do nível do mar, a cidade de menor altitude do planeta Terra, e aproximadamente a 27 quilômetros de Jerusalém. É citada na Bíblia judaica e cristã como uma importante cidade no Vale do Jordão, na costa ocidental do Rio Jordão. Descrita no Velho Testamento como a cidade das palmeiras, abundantes campos ao redor de Jericó têm feito dela sítio atrativo para a habitação humana por milhares de anos. Ela é conhecida na tradição judaico-cristã como lugar do retorno dos israelitas da escravidão do Egito, liderados por Josué, o sucessor de Moisés. O nome Jericó é conhecido pelos seus habitantes locais como Ariham, em árabe, o qual significa perfumado e deriva da palavra cananeia, assim como no árabe e o hebraico Rea, de mesmo significado. Jericó também é pronunciado Yerihó. Uma teoria alternativa fortalece que ela é derivada da palavra lua, Yerehá, em cananeu e hebraico, sendo que a cidade foi um antigo centro de adoração a deuses lunares. A história de Jericó. Jericó nos tempos bíblicos. Jericó é mencionada mais de 70 vezes na Bíblia hebraica. Antes da morte de Moisés, o Senhor mostrou-lhe toda a terra prometida no 5º livro da Torá. Jericó é um ponto de referência. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está defronte de Jericó. E o Senhor mostrou-lhe toda a terra desde Gileade até Dan. Deuteronômio 34:1. A destruição das muralhas. O livro de Josué narra a famosa batalha de Jericó, afirmando que ela foi rodeada por 7 vezes pelos filhos de Israel, até que paredes vieram abaixo. Gritou o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Ouvindo o povo o sonido da trombeta, deu-lhe um grande brado, e o muro caiu abaixo. E o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Tudo o que havia na cidade destruíram totalmente ao fio da espada, homem e mulher, menino e velho, bois, ovelhas e jumentos. Josué 6, 20 ao 21. A Bíblia ainda menciona, após a qual Josué amaldiçoou a cidade. Nesse tempo, Josué pronunciou este juramento: Maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Com a perda do seu primogênito a fundará, e com a perda do seu filho mais novo lhe colocará as portas. Josué 6, 26. Segundo o primeiro livro dos Reis, Jericó séculos depois foi reedificada novamente por um homem chamado Hiel de Betel. E assim como Josué havia predito, ele perdeu seus filhos como resultado. Em seus dias, Hiel, o betelita, edificou a Jericó. Quando lhe lançou os fundamentos, morreu-lhe Abirão, seu primogênito. Quando lhe pôs as portas, morreu Segube, seu último. Segundo a palavra do Senhor, que falara por intermédio de Josué, filho de Num. 1 Reis 16, 34. No livro de Jeremias, descreve o fim do rei da Judéia, Zedequias, quando ele é capturado na região de Jericó. Porém, o exército dos caldeus perseguiu o rei Zedequias e alcançou nas campinas de Jericó. E todo o exército deste se dispersou e o abandonou. Então o tomaram preso e o fizeram subir ao rei da Babilônia, a Ribla, a terra de Ramate, e este lhe pronunciou a sentença. Jeremias 52, 8 ao 9. Jericó também foi um lugar de milagres. O primeiro milagre citado na Bíblia está escrito no livro de 2 Reis, no capítulo 2, nos versos 18 ao 22. Quando voltaram para Eliseu, que havia ficado em Jericó, eles lhe disse: Não vos disse que não fosseis? Os homens da cidade disseram a Eliseu: Como meu senhor vê, esta cidade é bem sitiada, mas as águas são más e a terra é estéril. Disse ele: Trazei-me uma tigela nova, e ponde nela sal.
e eles a trouxeram. Então saiu ele do manancial das águas e deitou o sal nele, dizendo: Assim diz o Senhor, sarei estas águas, jamais causarão morte nem esterilidade. Ficarão sãs aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha dito. A fonte de Eliseu. A fonte de Eliseu é uma nascente que alimenta toda a cidade de Jericó desde os tempos bíblicos. Saindo eles de Jericó, seguiu uma grande multidão. 2 cegos estavam assentados à beira do caminho, e quando ouviram que Jesus passava, clamaram: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Mateus 20, 29 ao 30. Também é citado no livro de Marcos, capítulo 10, versos 46 e 47. Depois foram para Jericó. Saindo ele de Jericó com seus discípulos e grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho, mendigando. Ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. No livro de Lucas também é citado a passagem de Jesus. Chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, mendigando. Ouvindo passar a multidão, perguntou quem era aquilo. Disseram-lhe que era Jesus de Nazaré. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Outra passagem que indica que Jesus esteve em Jericó está em Lucas 19, no verso 1 ao 4. Tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de imposto. Ele era rico. Este procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, porque era de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu em um sicômoro para vê-lo, já que havia de passar por ali. Segundo a arqueologia, o local onde ficava a árvore que Zaqueu subiu para ver Jesus, parte do tronco ainda se encontra em Jericó, um local que é visitado muitas pessoas vindas de todos os lugares do mundo. Antiguidade clássica. Jericó desde o início foi um centro administrativo sob o domínio persa. Serviu como um estado particular de Alexandre o Grande no ano de 336 a 323 a.C., após a conquista da região. Em meados do século II a.C., Jericó ficou sob o domínio helenista. O general Sírio Baquides construiu alguns fortes para fortalecer as defesas da área ao redor de Jericó, contra a invasão dos macabeus. Um dos seus fortes, construído na entrada do At-Kelt, foi posteriormente refortificado por Herodes o Grande, que o nomeou de Cipro, em homenagem à sua mãe. Herodes inicialmente arrendou Jericó de Cleópatra depois de Marco Antônio tê-la dado a ela como um presente. Após seu suicídio coletivo em 30 a.C., Otaviano assumiu o controle do Império Romano e deixou Herodes reinando sobre o Jericó. Herodes supervisionou a construção do hipódromo Teatro Tel Es-Sanhat para divertir seus convidados, novos aquedutos para a irrigação da área abaixo dos precipícios e próximo do seu palácio de inverno, construído no sítio de Tulu al-Alaik. O assassinato dramático de Aristóbulo III em uma piscina de Jericó, como dito pelo historiador Joséfo, durante um banquete organizado por Herodes. A cidade, desde a construção de seus palácios, não funcionou apenas como um centro agrícola e nem como um cruzamento, mas como uma estação de inverno à aristocracia de Jerusalém. Herodes foi sucedido pelo seu filho Arquelau, o qual construiu uma vila adjacente a Jericó em seu nome, Arquelau, casa de operários da sua plantação Kirbet al-Beyudat. No século I, Jericó é descrita na geografia de Estrabão. Jericó é como uma planície cercada por um tipo de zona montanhosa, o qual um caminho encontra-se como um teatro. Aqui está a Fenícia, o qual é diferenciada também em todos os tipos de cultivos e árvores frutíferas, ainda que compõe-se sobretudo de palmeiras. Tem 100 estádios de comprimento e em toda a parte abastecida com riachos. Aqui também estão o palácio
e o Parque do Bálsamo. As tumbas cortadas na rocha de um cemitério da era herodiana e Asmoneia jazem na parte de baixo do penhasco, entre Nuseib al-Alseshire e Jebul Queruntum, em Jericó, e foram usados entre 100 a.C. e 68 d.C. Período do Califado Árabe. Por volta de 661, Jericó estava sob o domínio do Califado Omíada, o 10º califa da dinastia, Ihsan ibn Abd al-Malik. Construiu um complexo palacial conhecido como Khirbet al-Mafjar, cerca de 1,5 km ao norte do Tel el-Sultão, em 743. 2 mesquitas, um pátio, mosaico e outros itens que podem ser vistos hoje em situ, apesar de terem sido parcialmente destruídos no terremoto de 747. O domínio omíada terminou em 750 e foi seguido pelos califados árabes das dinastias Abássida e Fatímida. A agricultura irrigada foi desenvolvida sob o domínio islâmico, reafirmando Jericó a reputação de uma terra fértil, cidade das palmeiras. Mokadassi, o geógrafo árabe, escreveu em 985 que a água de Jericó é considerada a maior e melhor em todo o Islã. Bananas são abundantes, também flores de fragrância aromática. A cidade prosperou desde 1071 até a invasão dos turcos seljúcidas, seguido pelo transtorno dos cruzados. Em 1179, os cruzados reconstruíram o mosteiro de São Jorge de Coziba no lugar original, a 9 quilômetros do centro da cidade. Eles também construíram outras 2 igrejas e um monastério dedicado a João Batista, e são reconhecidos como introdutores da produção de cana-de-açúcar na cidade. Em 1187, os cruzados foram expulsos pelas forças aiúbidas de Saladino após sua vitória na Batalha de Hattin, e a cidade lentamente foi ao declínio. Período Otomano. Nos primeiros anos do domínio otomano, Jericó fez parte do Waqf e do Emirado de Jerusalém. Os aldeões transformaram o índigo em uma fonte de renda, usando um caldeirão especial para esse propósito, que foi emprestado pelas autoridades otomanas em Jerusalém. Durante a maior parte do período otomano, Jericó foi uma pequena vila de agricultores suscetíveis a ataques de beduínos. No século XIX, estudiosos europeus, arqueólogos e missionários visitaram-na frequentemente. A primeira escavação arqueológica no Tel el-Sultão foi realizada em 1867, e os monastérios de São Jorge de Coziba e São João Batista foram refundados e concluídos em 1901 e 1904, respectivamente. Jericó nos tempos atuais. Jericó é uma cidade majoritariamente árabe, fica na região da Cisjordânia, dentro do território da Palestina, que é formado hoje por 3 regiões não contíguas: a Cisjordânia, a faixa de Gaza e a parte de Jerusalém Oriental, sendo que esse último não é reconhecido por Israel como território palestino, e sim como parte legítima do seu território.
É nos arredores de Jericó que fica o Monte das Tentações, onde Jesus, após o seu batismo no Rio Jordão, se recolheu para jejuar por 40 dias e 40 noites, e então foi tentado pelo diabo. Prefeito atual, Salem Grove. População de 19.783 habitantes. A principal fonte de renda é o turismo. O PIB até o momento dessa edição não tinha sido divulgado. A arqueologia de Jericó. Jericó, a primeira cidade conquistada pelos israelitas sob o comando de Josué, é agora um montículo de 3 hectares chamado Tel El Sultão, localizado ao lado do abundante manancial conhecido como Fonte de Eliseu. O montículo foi escavado por vários arqueólogos. O primeiro arqueólogo a escavar Jericó foi Charles Warren. Ele era general nascido no Reino Unido. Nasceu em 7 de fevereiro de 1843. Foi um general dos Royal Engineers do Exército Britânico, funções em que teve muita relevância na África e no Sinai. Foi o primeiro a escavar Jericó em 1868 e mais tarde chefe da Polícia Metropolitana de Londres. O segundo arqueólogo a escavar Jericó foi Ernest Selling. Ele era um teólogo protestante alemão. Selling estudou na teologia e línguas orientais, nascido em 26 de maio de 1867 na Alemanha. Durante 1897 a 1908, lecionou na Faculdade Protestante de Teologia em Viena. Durante 1908 a 1913, na Universidade de Rostock. Durante 1913 e 1921, em Kiel. 1921 a 35 em Berlim. Escavou Jericó no período de 1907 a 1911. Outro arqueólogo famoso a escavar Jericó foi John Gaston, britânico, fundador do Instituto Britânico de Arqueologia de Ankara, nascido 5 de maio de 1876 no Reino Unido. Ele escavou Jericó entre os anos de 1929 e 1936. Uma das mais famosas arqueólogas do tempo atual, Kathleen Mary Kenyon, foi destacada arqueóloga inglesa, em especial na cultura do período neolítico na Crescente Fértil, e escavações de Jericó entre 1952 e 1958. Seu pai, Sir Frederick Kenyon, foi o diretor do Museu Britânico. Ela nasceu em 5 de janeiro de 1906 no Reino Unido. Tel El Sultão, literalmente Colina do Sultão, também conhecida como Tel Jericó ou Jericó Antiga, é um sítio arqueológico indicado pela Unesco na Cisjordânia, localizado adjacente para o campo de refugiados de Ain al-Sultan, 2 quilômetros ao norte do centro de Jericó. A Tel foi habitada desde o 10º milênio a.C. e foi chamada de a cidade mais antiga do mundo. Com muitos achados arqueológicos significativos, o site também é notável por seu papel na história da arqueologia levantina. A área foi identificada pela primeira vez como local da antiga Jericó nos tempos modernos, por Charles Warren em 1868, com base em sua proximidade com a grande nascente de Ain es-Sultão, que havia sido proposta como a nascente de Eliseu. Tempos pré-históricos. Segundo arqueólogos, desde os tempos pré-históricos se distinguem 3 assentamentos distintos, acerca da localização atual, que possuem mais de 11.000 anos, em uma posição noroeste a respeito do Mar Morto. O primeiro assentamento foi localizado no atual Tel Sultão, a poucos quilômetros da cidade atual. No idioma hebraico e árabe, Tel significa monte, de estratos consecutivos que se acumularam pela habitação humana, igual aos estabelecimentos antigos no Oriente Médio e na Anatólia. Jericó é um tipo de sítio classificado como neopolítico pré-cerâmico e neopolítico pré-cerâmico B. A habitação humana está classificada em várias fases. Neopolítico pré-cerâmico A, 8.350 a 7.370 a.C., também chamado sultaniense. Nesse período se inicia a construção de um assentamento de 40.000 metros quadrados, rodeados por um muro de pedra, com uma torre de pedra no centro desse muro. Em seu interior há casas redondas de tijolos de barro ou adobe. A identidade e número de habitantes. Algumas fontes dizem 2.000 a 3.000 moradores de Jericó durante o período PPN. Ainda está em debate, embora seja conhecido que eles tenham domesticado farro, cevada e feijão, e caçado animais selvagens.
Neolítico pré-cerâmico B, 7.220 a 5.850 a.C. Ampla gama de plantas domesticadas, possível domesticação de ovelha, aparente culto religioso envolvendo a preservação de crânios humanos, a reconstrução facial com gesso e olhos cobertos com cascas de fruta, em alguns casos. Inicia-se o assentamento do PPNB, sendo fundado sobre a superfície eródida do Tel. Nessa nova etapa, a arquitetura consiste em edifícios retilíneos, feitos de tijolos em fundação de pedra. Tijolos foram feitos com profundas impressões do polegar para facilitar sua manipulação. Nenhum edifício tem sido escavado em sua totalidade. Normalmente, várias salas formavam um aglomerado ao redor de um pátio central. Idade da Pedra. Epipaleolítico. Se caracteriza por instalações e construções de estruturas de pedra da cultura netufiense, que começa antes de 9000 a.C. O real início do período Holoceno na história geológica. A geografia de Jericó. Jericó está localizada a 258 metros abaixo do nível do mar, em um oásis em Uat Kelt, no Vale do Jordão. A fonte próxima de En El Sultão produz 1.000 galões de água por minuto, irrigando uns 2.500 acres, equivalentes a 10 km², através de múltiplos canais que se alimentam no Rio Jordão, a 10 km de distância. A precipitação anual é de 160 mm, a concentração entre novembro e fevereiro. A temperatura média é de 15 graus em janeiro e 31 graus em agosto. A luz do sol é constante. O rico solo de aluvião e a água abundante da primavera sempre fizeram de Jericó um lugar atraente para a colonização. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe.